9, a gente volta a falar sobre os combustíveis, agora há pouco ouvindo inclusive a fala do ministro de Minas e Energia, nessa semana em que a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, anunciou que cortará a produção de petróleo em mais de 1,5 milhão de barris por dia a partir do mês de maio. Essa medida deve valer até o fim do ano, pelo menos. Agora, a grande pergunta é, será que esse corte terá um efeito imediato sobre os preços dos derivados aqui no Brasil, medida que pode estimular a inflação brasileira, assim como está prevista no mundo inteiro? Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o economista Igor Lucena. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agora, Igor, a gente tem essa decisão da OPEP que foi anunciada nessa semana e também as declarações do ministro de Minas e Energia. Até que ponto o mercado fica perdido com essas declarações e também com essas consequências desse corte da OPEP? Bom dia, Thiago. É um prazer estar aqui. Bom, são situações que são excludentes por si só. Se, por um lado, a OPEP diminui a sua produção, a tendência clara é que o barril de petróleo tem o seu valor acrescido no planeta inteiro. Lembrando que ele vem de alguns meses de queda, por volta dos $65 o barril, e isso é visto como negativo para os países exportadores. Então, na prática, o que é que isso faz acontecer? Faz com que, para o Brasil e os consumidores brasileiros, os nossos custos de produção tendem a subir, isso porque o nosso diesel, principalmente, que é o nosso grande motor do transporte da produção brasileira, vai ter seu valor acrescido pela Petrobras. E também a gente vai ver o preço chegando para a gasolina, né? Então, todos os combustíveis aumentando, isso faz com que o preço final de produtos e serviços no Brasil também cresça. Por outro lado, Thiago, isso também vai aumentar as rendas da Petrobras. O Brasil é um país exportador de petróleo cru. Então, a partir do momento que a OPEP também aumenta, diminui a sua oferta, faz o preço do barril subir, e o Brasil vai vender petróleo cru por preços maiores. Então, se por um lado a gente aumenta a nossa inflação interna, e isso não só o Brasil, o planeta inteiro. Por outro lado, a gente exporta mais e entra mais divisas aqui no Brasil. Isso a gente tem um efeito duplo. Quando a gente fala sobre as declarações do ministro, é um pouco complexo de falar que o Brasil produz em real e tem que vender em real, porque nenhuma empresa no planeta faz isso. O petróleo é uma commodity vendida em dólares. Querer dizer que isso não é uma realidade é você tentar falsear um mercado internacional. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Bom dia, Igor. Satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Igor, você analisa que nesse contexto do corte de produção por parte da OPEP, você entende que isso, de alguma forma, pode dificultar o discurso do governo de acabar com o pareamento internacional de preços, ou isso pode acabar, de alguma forma, dando alguma sustentação, algum elemento para que o governo tome essa posição que já vem propagando há algum tempo? Bom dia, Vilela. Eu acho que o governo vai procurar uma solução, e isso é interessante. Quando o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e eu o conheço pessoalmente, eu sei da sua capacidade, ele disse que está procurando uma solução para substituir o preço de importação, e alguns membros do governo reclamam que isso não aconteceu. Eu vejo por um sinal positivo. Significa que o presidente não quer dar um cavalo de pau e, de fato, procura com a empresa algum tipo de novo modelo que seja técnico. Quando o ministro fala de abrasileirar tudo, tornar todos os custos em reais, a gente está falando de uma maneira mais radical. Então, eu acho que essa diminuição do corte de petróleo vai colocar mais pressão na Petrobras e no presidente Jean Paul para encontrar uma solução. Mas lembrando, a Petrobras é uma empresa de capital mista, mesmo que o governo seja o acionista controlador. A Petrobras já respondeu diversos processos no Brasil e nos Estados Unidos por acionistas majoritários em situações de, entre aspas, cavalo de pau. Então, não acho que o novo sistema de governança vai aguentar qualquer tipo de canetada. Esse aumento, sim, vai levar novas pressões, mas acho que a gente vai esperar para assistir alguma coisa técnica, não algo que, de fato, seja feito do dia para a noite
e tenha como resultado prejuízo para a empresa, porque no final, quem serão os responsáveis por isso serão os diretores que vão assinar com seus próprios CPFs. Eu acho que ninguém está disposto a fazer isso em 2023. Amanda Klein. Igor, bom dia. Mudando um pouquinho de assunto, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez uma sinalização, digamos, política, assim, para o governo federal, elogiou o arcabouço fiscal, disse que tira o Brasil de uma rota de dívida, de trajetória de dívida explosiva, mas também ressaltou que não há uma relação mecânica entre o arcabouço fiscal, a apresentação e a diminuição de juros, a taxa de inflação. O que você acha que Roberto Campos Neto sinaliza com isso? É de fato uma sinalização como se ele estivesse estendendo a mão para o governo? Pode dar algum gás ou algum aval para aprovação desse texto como está? E como você viu o arcabouço fiscal de forma geral? Bom dia, Amanda. O arcabouço fiscal que foi apresentado pelo governo, ele teve, eu gosto de ter 3 efeitos, né? O primeiro efeito foi naqueles chamados traders do mercado, inclusive no primeiro dia, né? Esses traders não esperavam nada do governo, e a partir do momento que saiu alguma coisa, teve uma euforia muito grande no mercado. Logo depois, a gente viu algo de economistas mais analíticos, né, que começaram a fazer aqueles detalhes. Olha, o arcabouço é muito focado, e aí eu concordo, em arrecadação. O espírito das leis, ele tem algo que está sempre por detrás, né? No governo Temer, o espírito do teto era: a gente não tem dinheiro infinito, a gente tem que pensar como vamos gastar e fazer reformas estruturais baseadas em custos. O novo arcabouço, ele tem uma visão de que a gente não vai gastar mais do que a gente vai arrecadar, mas a arrecadação é sempre e sempre será constante, que essa é uma crítica que eu acho que é válida. A arrecadação nunca será sempre constante. E o fato da gente ter um piso mínimo de investimento, independente do que aconteça, pode trazer uma trajetória explosiva de dívida, né? Entretanto, o meu ponto de vista com o presidente do Banco Central ele tem boas intenções. Esse arcabouço tem uma visão que pode, sim, em um momento positivo da economia, estabilizar a dívida, mas ele tem que ser atrelado a um conjunto de leis acessórias, né? Então, a gente está falando da própria reforma tributária, a gente está falando de realmente tributar os chamados BEPS, né? A gente não pode deixar que empresas chinesas mandem produtos para o Brasil sem pagar impostos, e muitos deles produzidos com trabalho escravo. Isso está sendo muito negativo para a produção brasileira. Então, quando você junta um arcabouço de outras leis e incentivos, o arcabouço ele tem sentido. Então, o meu ponto de vista o presidente do Banco Central quis passar essa mensagem. Foi um pontapé inicial, eu acredito que o governo está com essa visão, mas precisa ser complementado. E ele não fala isso diretamente. Quando ele fala que precisa ser complementado, ele diz a taxa de juros não vai cair de imediato. Então, o que ele está querendo implicitamente dizer? Se tiverem aprovados outros projetos que complementem o arcabouço fiscal e que, de fato, tragam a trajetória da dívida para baixo, aí sim a gente vai ver uma queda na taxa de juros. Essa foi, pelo menos, a minha visão nos últimos 3 dias. Mas como o projeto de lei não está no papel, a gente não está conseguindo ver ponto a ponto, isso ainda vai demorar um pouco. E, na minha visão clara, tudo que está um pouco afrouxado desse arcabouço vai ser apertado no Congresso. Então, acho que o Congresso vai passar algumas medidas mais restritivas que tornem a trajetória da dívida mais sustentável. Igor, a gente tem acompanhado nesse momento também crescente discussão com relação à reforma tributária. O quanto ela é prioridade ou deveria ser no país e, de alguma forma, ela está vinculada, ela depende do formato que será aprovado o arcabouço fiscal? Eu acho que o trabalho é um pouco inverso. Eu acho que o arcabouço fiscal vai tramitar e vai ser focado muito mais em tentar apertar os parafusos e tirar um pouco esses limites que ficaram, a minha visão, extremamente flexíveis. Acho que o Congresso vai fazer esse trabalho, mas acho que isso já era esperado pelo governo. Acho que a equipe econômica deixou ele um pouco mais flexível para que o Congresso faça esse trabalho de apertar um pouco mais os cintos.
Por outro lado, a reforma tributária, eu acho que ela é fundamental, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está falando do sistema de competitividade. O arcabouço fiscal, ele não fala muito em eficiência e nem em competitividade, né? E eu acho que esse é um ponto que o Brasil precisa avançar. Quando a gente tem um país que gasta 2.000 horas, entre 1.800 e 2.000 horas para pagar impostos, fazer compensações, a gente está falando de substituição tributária, de guerras de ICMS, a gente está falando de todo um debate econômico e fiscal que simplesmente vai deixar de existir e a gente vai começar a ocupar a nossa pauta em outros assuntos. Então, acho que o que a gente tem que decidir agora é, nesses 6 meses, tentar aprovar essa simplificação que vai ser voltada principalmente para o consumo, ou seja, transformar os 5 impostos federais em um IVA, e ter uma espécie do IVA dual, né? Eu venho conversando com alguns deputados e aparentemente é um consenso de que a gente vai ter um IVA federal, que vai ter aproximadamente 5 impostos, e um IVA dual, que vai ser estadual e municipal. Se fizermos isso, a gente já avança fundamentalmente na competitividade brasileira. E no segundo semestre, a gente vai se debruçar sobre uma melhora na questão de impostos. Por exemplo, vamos taxar lucros e dividendos? Acho que é positivo. Mas se a gente fizer uma diminuição brutal do imposto de renda das empresas, isso porque incentivaria aos empresários deixar seu dinheiro dentro da empresa para fazer novos investimentos, fazer divisão de lucros e dividendos apenas do que de fato eles precisam. Então, acho que é esse tipo de debate muito mais refinado e importante para a produtividade nacional que tem que ser adereçado agora, principalmente pelo Congresso. E dentro disso, Igor, a desoneração da folha de pagamento deve estar incluída nessa reforma tributária? Acredito que sim. Acho que quando a gente tributa a folha da maneira que é feita, a gente está tirando um incentivo para a produção do emprego, né? Para que não só a gente empregue menos, mas tenha salários menores. Então, a gente tem que entender o seguinte: como é que a gente consegue diminuir os impostos sobre o emprego e onde é que a gente vai colocar esses recursos? É na distribuição de lucros e dividendos? É fazendo a taxação de jogos de azar de uma maneira geral, não só dos bets, mas a gente entrar agora também em cassinos, bingos e outras estratégias. O Brasil tem que parar de ter uma visão de impostos do século XIX, século XX e entrar no século XXI. Se nós não fizermos isso, principalmente nesses pontos relacionados à empregabilidade e na produtividade, o Brasil não anda para frente. Um dos problemas dos últimos 10 anos é que a nossa produtividade, como trabalhador brasileiro, diminuiu. E se a gente diminui a produtividade, os salários reais não melhoram e as nossas empresas ficam menos competitivas. E aí um ponto que eu acho que é pacífico, de esquerda para a direita, é que salários melhores não virão de uma canetada do executivo ou de uma lei do governo federal, ou uma lei aprovada no Congresso, ou até mesmo de uma decisão do judiciário. Melhoras nos salários, na qualidade de vida das pessoas, só vem com um aspecto: produtividade. Então, se a gente não melhora o ambiente de produtividade, a gente não melhora a qualidade de vida dos trabalhadores. Isso porque a gente, apesar de termos um aumento na taxa de desemprego, a gente está com um nível de desemprego baixo quando a gente faz relações com a Europa. Mas o maior problema do Brasil é o nosso índice de salário é muito baixo. E ele é baixo porque a produtividade do trabalhador é baixa. E ela é baixa porque é difícil aumentar a produtividade com tantos impostos e com um sistema mal feito de cobrança de impostos. Conversamos com o economista Igor Lucena. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom feriado. Um abraço. Bom feriado e um abraço a todos. Abraço.